Olá, seja bem-vindo a mais um Circulação em Dia com o Dr. Fábio Rocha. E nesse episódio vamos falar sobre aterosclerose. É isso mesmo, Dr. Fábio? Olá, Paula, como vai? É isso mesmo. O nome é um pouquinho diferente, às vezes complicado, se confundem, mas o termo é aterosclerose. Então a gente está falando assim, vulgarmente seria o entupimento das veias. Conta pra gente. O entupimento das artérias. Eu sempre confundo veias e artérias. Ainda bem que eu tenho você aqui para me esclarecer. Vamos lá só para essa diferença. A veia leva o sangue de volta para o coração e a artéria leva o sangue do coração para todos os nossos órgãos e tecidos do corpo. A artéria leva o sangue arterial, um sangue com oxigênio e com os nutrientes. Quando esse sangue já foi distribuído, ele tem que ser recolhido e ele é recolhido pelas veias. Vai voltar para o coração, sofrer um processo de passagem pelos pulmões, receber o oxigênio, nessa também recebe os nutrientes da alimentação e corre novamente aí pelas artérias. Então a aterosclerose, ela é um processo da formação de o que nós chamamos de placa de aterosclerose. O que é isso? É uma obstrução dentro das artérias. E o que causa essa obstrução? Olha, eu vou falar de uma forma, Paula, para a gente ser bem didático. Pensa no cano lá da pia da cozinha, que sai ali por debaixo da pia. A gente vai lavando as coisas, gordura principalmente e tudo mais, e vai grudando no cano aqueles resíduos, né? Vai chegar uma hora que aquilo lá vai estar tão entupido que esse fluxo de água não vai passar mais. Opa, entupiu o cano da cozinha. Infelizmente, para a nossa circulação, isso acontece também e com as artérias, né? Que vão levar o sangue com nutrientes e oxigênio para as partes do corpo. Então, o que causa? Se esse entupimento, nós vamos usar esse termo, do ponto de vista médico e vascular, a gente não usa a palavra entupimento, né? A gente usa obstrução, quando está totalmente fechado, ou estenose, que é quando está parcialmente fechado. Mas eu vou usar aqui o termo obstrução, uma obstrução mais severa ou menos severa, para que haja entendimento de todos. Então, quando esse entupimento ele é mais importante, o que acontece? Em alguma parte do nosso corpo deixa de receber o sangue com o oxigênio e os nutrientes. E o que acontece? Morre. Então, a aterosclerose, ela acontece predominantemente em alguns locais do nosso corpo. Quando a gente fala de cirurgia vascular, ela pode, em cirurgia cardiovascular, porque vai envolver o coração, ela pode ocorrer. Então, vamos lá, de cima para baixo. Nas artérias carótidas, que são vasos de grosso calibre que vão levar o sangue que o coração acabou de bombear com oxigênio e nutriente para o cérebro. Elas podem acontecer nessa região, obviamente lá dentro. No pescoço, porque tem gente que está só ouvindo a gente, não está nos vendo. No pescoço. E aí esse entupimento ele pode se fragmentar ao longo dos anos e ir para o cérebro e dar o que a gente chama de AVC isquêmico, né? Popularmente é o derrame. A aterosclerose ela pode ocluir as artérias do coração, chamadas de coronária. Qual que é a repercussão disso? Um infarto agudo do miocárdio, ou seja, é aquele infarto que o paciente, infelizmente, ele pode evoluir até para a morte. Ela pode acontecer também em outras regiões e em outros vasos, né, em outras artérias ao longo do nosso corpo. E quando a gente fala de pernas, que é o local em que a manifestação da aterosclerose é mais evidente para o vascular, ela vai impedir que esse fluxo sanguíneo chegue adequadamente nas pernas. Tá? E aí, o que varia? Se esse entupimento provocado pela aterosclerose, se ele é mais o que a gente chama proximal, ou seja, se ele é mais para cima, ali na região da virilha, da coxa, ou se ele é um pouco mais abaixo do joelho, próximo mais aos pés. Então, a manifestação da doença ela vai estar mais ou menos agravada, ou com maior ou menos repercussão, no local que existe o entupimento.
E isso pode começar com uma simples dor na perna ao caminhar, por exemplo. O paciente ele anda 6 quarteirões e começa a sentir uma dor nas panturrilhas, né? Popular batatas da perna, nas panturrilhas. Ele sente uma dor quando ele caminha. Aí ele para, essa dor passa. Aí ele anda mais um pouquinho, chega ao seu local, depois ele vai retornar, ele anda a mesma distância, sente dor de novo, ele para. Então o que está acontecendo? Quando a gente caminha, a nossa musculatura da perna necessita de bastante oxigênio, de bastante fluxo sanguíneo, sangue arterial, aquele sangue com oxigênio e nutrientes. Se existe um entupimento ali parcial, uma obstrução, este sangue não chega adequadamente no local. Então o nosso músculo sente a falta do oxigênio e aí ele desencadeia a dor. É o que nós chamamos de dor isquêmica. Esse termo dessa caminhada com dor, ele para e melhora, a gente chama de claudicação arterial, né? O que é claudicar? É sentir dor. Ele caminha um pouco, sente dor, ele para. Só para a gente entender, assim, essa dor seria como uma cãibra, como uma... Perfeita fisgada. pergunta. Como é que a gente sabe? Que dor que é essa? Às vezes não é tão fácil distinguir não, viu, Paula? Eu confesso, muitos pacientes pensam que é uma dor da musculatura, uma distensão muscular, mas é uma dor que o paciente ele afirma, alguns pacientes afirmam, olha, uma cãibra, um aperto na perna, uma queimação forte, mas o que ele sente é que quando ele para, a musculatura fica em repouso, ela diminui a necessidade de oxigênio e aí a dor passa. Então tem essa característica. Se é uma dor muscular, uma distensão da musculatura, um osso, um tendão, uma torção, ele caminha um pouquinho, quando ele para, a dor tende a continuar, porque não vai parar na hora ali, né? Mas eu confesso que muitos pacientes nos procuram às vezes achando que é o problema vascular e é ortopédico, e muitos pacientes também devem ir ao ortopedista. E quando o ortopedista vê, ele fala, olha, o seu problema é de circulação, é vascular. Então, realmente, nem sempre é fácil. Mas existem algumas coisas que nos dão dicas, principalmente no que se refere ao que nós chamamos de fatores de risco. Que são quais esses fatores? Idade, alimentação, sedentarismo? Como é que a pessoa sabe que ela está nesse grupo? Exatamente. Existem alguns fatores... o que nós chamamos de fatores de risco para o paciente apresentar a doença aterosclerótica ou aterosclerose. Alguns são principais e outros menores, né? E não necessariamente o paciente precisa ter todos. Um só, descompensado e não controlado, vai ser um fator de risco e ajudar a causar a obstrução ali do vaso arterial. Então vamos lá, são eles: hipertensão arterial não controlada, diabetes não controlada, o que nós chamamos de dislipidemia, ou seja, são os índices de colesterol, triglicérides aumentados acima daquilo que é o ideal. Um outro fator muitíssimo importante também está relacionado à genética do paciente. E esse não tem muito jeito. O meu pai teve um infarto com 40 anos. A minha mãe teve um AVC por obstrução da carótida com 60 anos. Ou seja, são fatores, na sua maioria das vezes, que são passados para a frente. Então, a hipertensão você controla com medicamentos e tudo mais. O diabetes, o colesterol, todos têm medicamentos. E nós vamos falar também aquilo que a gente deve fazer para também ajudar a controlar. Sim. Mas a história genética não tem muito jeito. Então, quando a gente junta esses 4 fatores, né? Obviamente, se a diabetes não está controlada ou se a hipertensão não está controlada, isso vai se agravar. E existe um 5º fator, que é gravíssimo e que está relacionado ao hábito da população mundial, em alguns países mais, em outros menos, que é o tabagismo. O cigarro é um grande vilão no que dizemos
entre outras doenças relacionadas à parte da aterosclerose, da obstrução das artérias. Então nós temos, recapitulando, pressão alta, diabetes, colesterol não controlados, a história familiar, que é a parte genética, e o tabagismo, que é um hábito em si do paciente. Se o paciente tem todos esses fatores, Paula, olha, as coisas podem se complicar muito, a ponto dessa obstrução ser tão severa que não há como médico fazer o que a gente chama de revascularização, que é desobstruir, e a gente também pode ter esse paciente com a perda do membro. Nossa, e essa desobstrução, ela é feita cirurgicamente ou tem outras formas? Não, essa só cirurgicamente. Os medicamentos que existem para essa doença, que nós chamamos de obstrução arterial, né, ou a doença aterosclerótica, né, dos vasos periféricos da perna, os medicamentos vão ajudar no controle, né? Vão tentar diminuir a velocidade de crescimento dessa placa de aterosclerose. Vão tentar deixar essa placa de aterosclerose quietinha, porque também ela pode sofrer modificações que são graves. Mas, quando existe já um grau de comprometimento bastante importante, é cirúrgico. E são cirurgias de maior complexidade, cirurgias que demandam internação hospitalar, anestesia, algumas cirurgias, infelizmente, com o risco de óbito do paciente, né? E às vezes não tem muito o que fazer. A gente vai correr atrás do prejuízo. Uma amputação, um derrame que já aconteceu e uma série de outros, um infarto que já aconteceu. E dentro desse universo você falou que pode ser na carótida, que pode ser na... Qualquer artéria do corpo pode acontecer. Corpo. Existe uma situação mais grave ou menos grave? Por exemplo, olha, quando acontece nessa região, é muito mais complicada a cura ou o tratamento. Só para a gente entender, assim, a pessoa tá com uma questão, ela começou a sentir aquela dor na perna. Na perna é mais fácil de tratar. Ou, enfim, na verdade, não está muito relacionado à localização em si, embora nos vasos mais fininhos, ou seja, quanto mais longe do coração, mais difícil é de tratar. Porque os vasos tornam-se muito fininhos e chega uma hora que a gente não consegue desobstruir esses vasos muito finos. Nos vasos de maior calibre, às vezes ele é mais fácil. Tem relação com o local de acometimento, mas tem mais relação com o que a gente chama de grau de estenose. O tanto que esta placa de aterosclerose está grande, o tanto que ela está ocupando dentro do vaso. Ou seja, ela está obstruindo completamente, ou seja, está fechando o vaso completamente, é mais difícil de tratar. Olha, ela está com um comprometimento ali de 70%. Às vezes a gente navega por dentro do vaso e coloca uma molinha que abre lá e pronto, que a gente chama de cirurgia endovascular, por dentro do vaso. Mas todas essas cirurgias, que nós chamamos de cirurgias arteriais, são cirurgias mais complicadas, mais difíceis, cirurgias de maior complexidade, tanto para o cirurgião vascular quanto para o anestesista, porque veja bem, Paula, esse paciente não é só obstrução do vaso. Na maioria das vezes, para ele chegar assim, ele tem uma pressão não controlada, um diabetes não controlado, ele tem uma carga de tabagismo muito grande, o pulmão não é muito bom. Então, para o anestesista também geram complicações. Esse paciente ele pode vir até você com 1, 2 infartos prévios. A condição de saúde dele, no geral, já é um pouco comprometida. Então, é sempre uma questão de você identificar esses sinais antes, né, Fábio? Para daí já iniciar um tratamento, já entrar com uma prevenção, né, antes que a situação fique um pouco mais delicada. Perfeito. A gente não precisa esperar sentir essa claudicação, que é aquela dor na perna, para procurar um vascular. Primeiro, se a gente tem esses fatores de risco, que já dissemos aí, você já precisa ficar atento. Existe o que a gente chama de check-up vascular, né? 60 anos, procure um cirurgião vascular para fazer o que chamamos de check-up vascular. Se você tiver uma história prévia já e com esses fatores de risco e não tiver 60 anos, obviamente você precisa ir antes. Tá? Mas se você não sente nada,
faça pelo menos aos 60 anos o que a gente chama de check-up vascular. Né? Fazer uma avaliação das carótidas, dos membros inferiores, tirar a sua história médica junto ao vascular, para serem identificados alguns sinais iniciais. No início, Paula, é muito mais fácil de tratar a doença aterosclerótica dos membros inferiores e também da carótida, da coronária, até de outros vasos que nós temos no abdômen, que podem complicar e levar, infelizmente, o paciente ou à perda do membro, a amputação da perna, ou às vezes até o óbito, ou o AVC, o derrame, o infarto e tudo mais. Porque muitas vezes a doença é silenciosa e ela pode chegar de uma forma súbita e realmente... Não, isso é muito comum. A gente tem uma série de nomes de personalidades que morreram subitamente com doenças provocadas pela obstrução dos vasos ou pelo rompimento até dos vasos. As doenças cardiovasculares, elas estão entre as primeiras em causa de óbito em todo o mundo. Tá? E não é diferente no Brasil. Pois é. Então, tratamento e prevenção... E bons hábitos, né, Fábio? Sem dúvida. Né? O tabagismo, gente, infelizmente, não há defesa para o cigarro. Não. O tabagismo, ele é um grande vilão para a saúde, assim como sedentarismo, obesidade, dentre outras questões. Então, vamos nos movimentar, atividade física, alimentação saudável. Se tem um investimento, Paula, que você pode fazer... Eu vou dar agora aqui um de coach de economia, sabe? Vamos fazer um investimento naquela carteira? Na sua carteira de saúde, tá? É isso. Muito bacana. Super obrigada mais uma vez. Acho que essa mensagem é importante para todos, né? Independente de genética, de fatores de risco. Acho que todos nós temos que ter isso em mente sempre, né? Exato, Paula. Eu que agradeço mais uma vez. Legal. Então, a gente fica por aqui nesse... Mais esse episódio do Circulação em Dia. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um abraço.